pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, estamos seguindo aí para a nossa quarta aula. É isso mesmo, pensaram que eu tinha esquecido dessa série aqui no canal, mas eu não me esqueci não. Acontece que a correria aí do dia a dia, estávamos gravando vídeos aí do OpenSUSE, falando de distribuição de Linux, que também as pessoas se interessam muito aqui no canal. Mas vamos falar aí e dar seguimento ao nosso curso, né? Estamos na quarta aula. Na terceira aula a gente falou sobre linha de comando, então vamos lá abrir o nosso terminal. Sem mais delongas, abrir o nosso terminal de comando para começar a digitar comandos aí no nosso shell. Bom, na aula passada a gente falou sobre movimentação de diretórios. Então, nessa aula de movimentação de diretórios, nós falamos sobre copiar arquivos, copiar diretórios, mover diretórios, criar diretórios, enfim, falando tudo ali referente à movimentação de diretórios. Se você perdeu, clica aí no cardzinho ou procura a aula anterior, ok? Estou criando aí uma playlist para facilitar para vocês. Mas vamos seguir aí. Então, isso daqui, se para quem segue uma certificação LPI, seria referente a mais ou menos ao tópico 103.4, que ele vai tratar aí sobre redirecionamento de saída de comandos. Ou seja, nós vamos dar sequência aí aos comandos que nós estávamos digitando. Só para recapitular rapidinho, na aula passada nós entendemos que quando a gente digita cd barra, o barra é o raiz, não confundir root de raiz com o usuário administrador do sistema Linux, né? Root de raiz do sistema. Nós entendemos também que quando nós criamos diretório, ele ganha o seu diretório na árvore aí, barra home. Barra home Juliano, barra home Zezinho, barra home Huguinho, Luizinho, ganha seus diretórios dentro dessa árvore. Bom, então vamos seguir aqui e vamos falar um pouquinho sobre redirecionamento. No Linux, nós temos, conhecido como stdin, o número referenciado dele é 0. Nós temos o stdout, que a referência dele, vocês já vão entender que essa referência, tá? É 1. E nós temos o stder, que a referência do stder é número 2, tá? O que isso significa? O stdin, din vem de entrada, né? Input, ele é a referência dele em números aí, seria 0. O stdout, de output, né? Saída, a referência dele é 1. E o stder, né, de erro, a referência dele aí é 2 dentro do shell. Isso significa o quê? Quando você digita um comando, por exemplo, ls-l, ls para listar e o "-l para listar em listas, onde a gente vê as permissões, vê aqui os nomes dos usuários, os arquivos e diretórios. Quando a gente digita esse comando simples, ls-l, na saída do nosso interpretador de comandos, nós estamos recebendo como saída o que nós estamos recebendo? Estamos recebendo aí no stdout, ou seja, o stdout é a tela de saída, seu monitor. Legal? Mas eu posso pegar essa saída e redirecionar para um arquivo. Então eu vou fazer ls-l, ao invés de sair no monitor, eu vou redirecionar com sinal de maior para um diretório tmp, que é o diretório temporário do Linux. Eu vou chamar de saída.out. Olha que não recebemos a saída na tela, ou seja, eu não visualizei aí a saída do comando. Não veio aqui no meu monitor a saída do comando. Porém, ao executar o comando cat tmp saída.out, eu consigo ver o que? A saída desse comando. Agora, olha que interessante. Se eu digitar o comando date, né, o comando date mostra a data. Se eu digitar o comando date e redirecionar lá para aquele mesmo arquivo, ó, tmp saída.out, o que vai acontecer? Quando eu der um cat lá no tmp saída.out, ele vai sobrescrever o arquivo, colocando agora a informação do comando date. Então ele colocou a data e sobrescreveu. Se eu não quero sobrescrever, eu quero ficar adicionando as saídas ao arquivo, ao invés de eu colocar o redirecionador maior, eu coloco maior, 2 redirecionadores. Então fazendo isso, como a gente pode observar lá em tmp saída.out, agora eu tenho duas datas. Eu tenho ali a data, né, 20 e o horário a 20 horas, o horário 21 ali. E cada vez que eu rodar o comando date, ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar e não reescrever o arquivo, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Agora, o que acontece? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Redirecionamento de erro. Então vamos digitar aqui o comando ls num arquivo que não existe. Por exemplo, o arquivo não existe esse arquivo. Então ele vai dar o quê?
erro. Porque ele falou aqui, ó, não foi possível acessar arquivo ou diretório inexistente, né? Esse arquivo não existe, acabei de fazer um ls. Essa saída de erro, ela veio para minha tela. Mas e se eu quisesse jogar essa saída de erro para um arquivo? Se eu fizesse isso daqui, redirecionamento do maior para barra tmp, vamos colocar agora aqui, ó, erro.out, né? Olha lá, ele deu a saída de erro, e se a gente der um cat no arquivo tmp erro.out, tá vazio. Por quê? Porque não teve saída no stdout, né? Teve saída no stdir. E o stdir é o quê? 2. Então o que eu teria que fazer aqui? Redirecionar aqui 2 maior barra tmp erro.out. Então agora, olha lá, não teve saída nenhuma para mim no stdout, mas se a gente olhar no tmp erro.out, o erro foi jogado para o arquivo. Então, quando você redireciona assim o 2, é a saída do stdout. Quando você coloca 2 maior, é a saída do stdir, que seria a saída de erro, ok? Muito bem, e é possível também a gente colocar duas saídas. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um ls, "-l", num arquivo aqui, tmp. Vou fazer aqui num arquivo tmp barra, eu vou escrever aqui duas situações aqui. Existo e vou fazer um outro arquivo chamado não existo. Então aqui eu tô, ele vai listar dois arquivos para mim, o existo e o não existo. E eu vou jogar essa saída, aqui para um arquivo chamado saída.out e vou colocar agora aqui, ó, 2 maior e comercial 1. Ou seja, a saída que não existe também jogar para o arquivo. No caso eu não tenho nenhum dos dois aqui, então ele não vai jogar nada. Se a gente pegar aqui um cat, ele vai pegar só os erros, quer ver? Se a gente jogar aqui um cat agora, barra o cat saída.out, vai ver que ele deu o erro dos dois, ó, porque o existo e o não existo eu não criei, né? Então vou criar o arquivo, o comando tauch, criar arquivo vazio, vou criar lá em tmp um arquivo chamado existo. E vou rodar o mesmo comando de novo, ó. Beleza? Então se a gente ver agora com o cat saída.out, ele vai mostrar o erro do que não existe, ó. Não existo, mostrou o erro, arquivo diretório inexistente. E o que existe, ele listou aqui para mim. Olha lá, o ls-l, não existe. Então ele listou esse arquivo, mostrando as suas permissões aqui, tudo direitinho. Tá? Então com esse comando aqui, eu consigo no mesmo arquivo colocar a saída de erro e a saída, as duas saídas. Agora, eu poderia criar dois arquivos, um com erro e um com a saída regular? Sim, você poderia fazer, vamos pegar o mesmo arquivo aqui, poderia fazer saída.out. Agora, ao invés de 2 e comercial igual, você poderia fazer 2 maior a saída de erro, saída.out.erro. Então agora ele vai criar dois arquivos. A gente tem o saída.out, que é o arquivo que é ok, né, do stdout, desculpa, e nós temos o stdout.erro, que mostra os arquivos com erro. Ok? Então nós temos aí os dois arquivos aí com erro. Eu movi os dois aqui através aí do comando rm. Bom, ainda avançando um pouco então sobre redirecionamento de arquivos, eu acho que deu para entender, é bem simplesinho, né? Vamos começar a falar um pouquinho agora sobre processos no Linux. Então, o Linux, tudo que você abre, um arquivo, um diretório, um programa, ele é um processo. Então, por exemplo, aqui, eu vou abrir aqui um arquivo aqui, um editor de texto. Então, vou pegar aqui, ó, editor de texto. Eu abri aqui o programa editor de texto. Esse programa editor de texto que eu abri aqui, ele é um processo no Linux. Se eu digitar o comando ps -aux e procurar por esse editor de texto aqui, ó, Gnome Test Editor. Ele é um editor. Por que ps-aux? Porque se eu digitar ps, eu só vou ver informações do meu bash atual. Então só tem um bash aqui. Se eu digitar a opção ps-u, eu vejo informações desse usuário dessa seção. Então só informações desse usuário. E a opção completa seria ps-aux, para ver todos os processos
que estão em execução nesse momento. E aí eu vi aqui, ó, o Gnome Text Editor, né? Então ele tá lá, que é o editorzinho aqui que eu acabei de abrir. Beleza, então eu tô até lá no editor digitando alguma coisa e digamos que esse editor aqui, ele travou. Eu posso trabalhar com esse processo através do número do processo dele. Então o número de processo do editor, ele tem um chamado de PID, que é a identificação do processo. Vem lá de Process Identifier, tá? Identificação do processo. E aí, essa identificação do processo, eu consigo ver através do comando PSLX nessa segunda coluna. Nessa segunda coluna, esses números que estão aqui são a identificação do processo. O Gnome Text Editor, que eu abri aqui, o número dele de processo é o 16346. Vale lembrar, pessoal, que esses processos, os números eles não seguem uma ordem, vamos colocar assim, uma ordem crescente ou decrescente aí correta, tá? Os números, eles podem acabar vindo números maiores porque tem subprocessos. Então você pega aqui, por exemplo, ó, 16.207, aí já vai aqui para esse que nós estávamos vendo aqui, 16.346. Então, os números eles não sempre vai ser o mesmo processo, até porque é processo diferente toda hora. O único processo que tem um número que não muda, imutável aí, é o processo número 1, que é o processo do systemd. Antes a gente chamava de processo init, tá? Se a gente der um ls-l no etc init tab, ou melhor, init init, não tem mais nem processo init, eu acho que é /bin, não tem mais esse processo, sbin init, sbin init. Se a gente pegar esse processo, que esse é o primeiro processo do Linux, tá? Processo init, ele tem sempre o PID número 1. Você vai ver que o comando ls-l, o L é para apontar para link simbólico, seria como atalho, mas não se preocupe, isso que a gente vai aprender na frente. Mas o que ele mostra aqui? Ele mostra que o processo init, na verdade, ele aponta para um outro processo chamado aqui em lib systemd, porque o sistema que nós utilizamos atualmente no Linux é o systemd, que a gente vai aprender sobre o systemd. O init seria do system 5, system 5, mas nós vamos aprender sobre isso mais à frente aqui no decorrer do nosso curso, não quero assustar vocês. Então, o processo que está rolando aqui é o processo init de PID 1, tá? Então, é o único processo que a gente pode, vamos ver se dá até para dar um grep aqui, ó, grep init. Não, ele não pega esse processo mais, porque ele já é referenciado, antes, até um tempo atrás, ainda ele referenciava para esse init. Ele fica ali esse init por uma questão de compatibilidade, tá? Mas agora ele já referencia já para o systemd direto, ó. Antes ele mostrava para o init, e o init fazia o atalho, o link aí para o systemd, tá? Beleza. Então eu rodei lá ps-alt, vi aquele processo lá da minha aplicação do Gnome. O número desse processo aqui é o 16346. Digamos que tá travada essa aplicação. Então deixa eu abrir as duas do lado aqui, ó. Tá travada essa aplicação. Eu estava digitando lá, ela travou. Eu sei que o número dela ali é o 16... esqueci agora. 16346. Então o que eu posso fazer? Eu posso rodar um comando aqui, ó, kill 16346 e você vai ver que fechou. Ou seja, o comando kill, que vem de matar mesmo, tá? O comando kill, ele serve para quê? Para matar um processo. Ele vai fechar um processo. Só que quando você coloca kill e o número do processo, ele pede para sair de uma forma educada. Então ele vai lá no processo, é como se você abrisse lá o X, clicasse lá no Xzinho para sair da janela, né? Ele vai lá, falou até que o processo está restaurando ali. Você vai lá de maneira educada e clica ali no Xzinho. Então ele vai lá e fala assim, ó, fecha aí para mim, e aí o processo fecha. Só que existem casos que você tá travado a aplicação. Você vai rodar só o comando kill, que ele a referência em número desse kill seria 15, kill menos 15, tá? Para fechar o padrão kill, tá? A referência de número é menos 15. Só que é uma forma educada de lá fechar. Se tiver travado esse processo, você tentou aqui com o kill, não fechou, vamos ver que processo é esse agora.
Lembrando que cada hora vai abrir um processo. Então esse Gnome Test Editor agora é 16592, ó, 16592. Então digamos que ele está cravado, uma maneira de contornar isso é o Q menos 9, 16592. O que ele faz? Ó? Ele fecha o processo, só que agora ele mata de vez. Ele não é educado, ele vai lá e acaba com o processo e o subprocesso de uma maneira bem abrupta, tá? Então, existe uma lista de número do comando kill, que são sinais, na verdade, que a gente pode usar. Esses sinais, eles começam com o padrão, que é o sigterm, é o nome, que é o 15. Então, ele é o sinal padrão. O menos 9 que nós usamos, ele se chama sigkill, ou seja, ele é um headshot no processo, tá? Para quem joga game aí, para vocês entenderem. Existem outros, como o processo sigquit, que é o menos 3, tá? Existe uma tabela de processos, mas não vem ao caso agora, nosso curso é básico, isso dá para vocês estudarem, procura aí tabela tabela de sinais de processos. Então, o nosso curso, nesse momento, não precisa entrar nesses detalhes. Bom, pessoal, então aqui eu finalizo a quarta aula com vocês, a gente falou sobre redirecionamento e começamos a falar um pouco sobre processos. O processo, eu falei sobre o essencial sobre o processo, que é matar um processo, né? Encontrar o processo com o comando ps-x, ver o PID desse processo e matar o processo. Outra forma de matar um processo é quando você sabe o nome. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou abrir o editorzinho lá de novo. Cadê o editorzinho? O editor de texto. Eu já sei o nome dele, né? Porque eu fiz lá o ps-x. O nome dele é Gnome Test Editor. Existe um comando que é o kill all, que eu mato por nome, ó. Gnome. Vou deixar ele aqui para nós ver ele morrer. Gnome Test Editor. Olha lá, matou o processo. Então, o kill all você mata pelo nome do processo. Mas vale lembrar que é melhor você matar o processo pelo número do PID. Por quê? Porque você pode ter vários processos. Aí, por exemplo, você pode abrir várias instâncias do Firefox, várias janelas. E aí, quando você matar, você vai matar todos os processos pelo nome. Então, isso não é legal. Legal é você matar sempre aquilo que você deseja pelo número do PID. Beleza? Então é isso, pessoal. Assim a gente finaliza a nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Lembrando que o canal logo logo tem mais vídeos. Compartilhe e curta pra gente cada vez crescer mais aí no canal. Beleza? E o curso não vai parar não, tá? Eu dei uma pausinha no curso, mas esse curso vai seguir aí. Esse curso básico de Linux, nós vamos seguir firme e forte com ele. E tem muita coisa pra gente aprender. Até a próxima. Fiquem com Deus.